CBF toma atitude covarde e repugnante. Mundo árabe de olho em Georgian de Arrascaeta. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês, meus queridos e minhas queridas, que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. E continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é completamente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Já deixaram o like? Já se inscreveram? Então vamos para as informações, porque tem muitas coisas para trazer aqui para vocês. Mas em primeiro lugar, aquela palavra de meditação matinal que está em Hebreus 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que esse vídeo esteja abençoando cada um que está assistindo e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, em nome de Jesus. E que essa venha a ser a melhor segunda-feira de todas as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Gente, tem muitas coisas para tratar aqui com vocês, mas eu não posso deixar de falar sobre a semifinal da Copa do Brasil ontem, entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense. A começar por Vasco e Fluminense, as ações vergonhosas, vexatórias, que aconteceu entre as duas torcidas cariocas. Brigas, tem foto aí nas redes sociais de um torcedor do Vasco empunhando uma arma, outros com um pedaço de madeira. Teve briga ali na rampa de acesso ao Maracanã. Foi uma verdadeira vergonha. E ao final do jogo, Fluminense eliminado para o Vasco da Gama. Briga dentro do gramado ali. Torcedores do Fluminense partiram para cima dos jogadores do Vasco da Gama. E o Paulo Henrique Ganso disse o seguinte: para que brigar? O Vasco já se classificou. Tinha que brigar, entre aspas, na hora que estava valendo, na hora que a bola estava rolando. Tentar conseguir o resultado. Lembrando que o Fluminense, cara, tinha tudo para se classificar. O Fluminense tinha tudo para passar para a próxima fase. E deu mole. O Vasco da Gama foi lá nos pênaltis e conseguiu, o resultado positivo. Vai para a final aí contra o Corinthians. Falando em Corinthians, Gabriel Barbosa protagonizou uma cena lamentável. Uma colega aí que eu respeito muito disse que, no meu ponto de vista, Gabriel bateu de sacanagem aquele pênalti. Como eu falei, ele entrou faltando aí 3 minutos para acabar o acréscimo. Ele entrou para bater o pênalti, porque ele é um exímio batedor de pênalti, E chegou lá, bateu o pênalti de uma forma displicente. Lembrando que ele já vestiu a camisa do Corinthians, já declarou seu amor ao Corinthians, cavou vaga no Corinthians. Inclusive, o presidente da época do Corinthians, que foi deposto e recebeu impeachment, queria a contratação, contou um monte de bravatas, um monte de mentiras, que já tinha acerto com o Flamengo. E, para mim, a coisa mais assertiva que o Rodolfo Landim fez foi não ter renovado o contrato com o Gabigol. Gabigol queria um contrato de 5 anos. Landim ofereceu 1 ano e um aumento de 50% do salário. Gabigol não quis. Então, seguindo aí, ele bateu daquele jeito ali. A colega disse o seguinte, que Gabigol gosta de ser protagonista. Ele não iria perder a oportunidade de conseguir fazer aquele gol. Mas não, a gente vê que ele está descontente. Para piorar, o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, está de saída. E o mais cotado para assumir o Cruzeiro é o Tite, desafeto de Gabigol. Você já conseguiu imaginar Gabigol e Tite no mesmo time? Se estava ruim para o Gabigol, imagina agora. Lembrando, desde 2023, Gabigol não joga nada. Desde 2023, Gabigol caiu um nível assim assustador. Então, para mim, Gabigol é um jogador aposentado em atividade igual a Neymar, Bom, e ainda a torcida do Cruzeiro foi lá e pichou um desenho do Gabigol que tem no muro, lá do centro de treinamento do Cruzeiro.
estão pedindo a saída dele e talvez ele realmente não permaneça no Cruzeiro. Bom, vamos mudar aqui de assunto, falar agora sobre o Flamengo, que é o mais importante, meus queridos, mas eu não tinha como não deixar de falar sobre isso, lembrando que o vencedor desse confronto entre Vasco e Corinthians vai jogar contra o Flamengo em janeiro pela Supercopa Rei, né? Vamos ver aqui, eu vou trazer para vocês a programação do Flamengo, que após a vitória sobre o Pirâmide do Egito, o elenco do Flamengo recebeu folga ontem, domingo, jogadores passearam de camelo, Carolino e Caroline, né, Lima foram almoçar juntos, comer aquele bife com filete de ouro, né, aproveitaram a folga. Felipe Luiz encontrou aí Diogo Alves, encontrou aí Rafinha, né, pessoal da sua época ali que jogaram juntos, estavam ali reunidos, se eu não me engano, Diego Ribas também estava junto, né, foi muito legal aproveitar a folga. E hoje, né, segunda-feira, o time volta a treinar 16 horas, horário local, 10 horas, horário de Brasília. Amanhã, o elenco do Flamengo faz o seu último treino antes do jogo contra o PSG da França. O treino no mesmo horário, tá? 16 horas lá e 10 horas da manhã aqui no Brasil. No treino de amanhã, Felipe Luiz aí vai definir quais serão os 11 iniciais. E amanhã também terá coletiva de imprensa. O técnico do PSG vai conceder primeiro a coletiva de imprensa e logo depois Felipe Luiz. Assim que estiver disponível, estarei trazendo para vocês a coletiva de imprensa e hoje também trarei imagens daqueles primeiros 15 minutinhos de treino que é liberado para a imprensa, tá? Então, falei para vocês, Flamengo treina hoje, 10 horas da manhã, horário de Brasília, amanhã 10 horas da manhã, horário de Brasília e na quarta-feira, dia 17, grande final entre Flamengo e PSG. Bom, vamos para as outras informações, que tem muitas coisas aqui para trazer para vocês. Sobre Juninho, eu trouxe a notícia de que Juninho estaria aí sendo negociado com o Pumas do México. A assessoria de imprensa do Flamengo veio negar essa informação, inclusive Vene Casagrande trouxe, né, não tem nenhuma negociação entre Flamengo e Pumas do México, mas o próprio Vene Casagrande voltou atrás porque ele entrou em contato e descobriu o quê? Que há sim a negociação entre Flamengo e Pumas do México e a proposta mexicana está na mesa do Flamengo e os detalhes são os seguintes, eu vou trazer para vocês. Valor, 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais na cotação. Forma de pagamento, o valor será dividido em 3 parcelas, uma à vista e 2 subsequentes, né? Contrato com o Juninho de 3 anos. O atacante já deu aval e aceitou a proposta. O desfecho depende agora da resposta final do Flamengo. Ou seja, o Flamengo está sim negociando Juninho Schurek com o Pumas do México. O contrato já está na mesa, só falta a assinatura do Flamengo, porque o atleta já aceitou. Bom, eu tenho que falar aqui também sobre a soberba de Leila Pereira, soberba e arrogância dela, que é muito grande. Ela não consegue aceitar a ascendência do Flamengo, principalmente nesse ano de 2025, sob o comando de Felipe Luiz. O Palmeiras jogou 3 vezes contra o Flamengo e perdeu todas as 3 vezes. Eu vou trazer aqui, 25 de maio, pelo Brasileirão, Palmeiras 0, Flamengo 2. Isso lá na casa deles. Dia 19/10 de 2025, Flamengo 3, Palmeiras 2. Esse jogo foi aqui no Maracanã. E dia 29/11, Flamengo 1, Palmeiras 0, Flamengo 1, porque o mando de campo lá em Lima era do Palmeiras. Palmeiras 0, Flamengo 1 pela Libertadores da América. Ou seja, os 3 confrontos contra o Flamengo, o Palmeiras perdeu. E ela não admite de jeito nenhum de que o Flamengo foi superior. E ela diz, não, o Palmeiras não perdeu para o adversário. Eu vou trazer aqui, o que Leila falou. Nós não perdemos o Brasileirão e a Libertadores para o nosso adversário. Nós perdemos para nós mesmos, diz Leila Pereira, presidente do Flamengo. Gente, é muita soberba, é muita arrogância. 3 confrontos, 3 derrotas e não perdeu para o adversário, tudo bem, houve incompetência do seu técnico, eu admito, mas você não aceitar, vamos lá, abre aspas, nosso torcedor está mal acostumado no bom sentido. Por quê?
nós não estamos acostumados a não conquistar título no ano. Na minha gestão, é o primeiro ano que não conquistamos título. Não conquistamos, mas fomos vice em 3 competições. Para você ser vice, é porque você está disputando e chegou na final. Fecha aspas. Ela continua. Claro que nós queríamos ter conquistado o brasileiro, a gente esteve muito perto, a Libertadores também, mas, infelizmente, não conquistamos por culpa da nossa incompetência. Não vou terceirizar a responsabilidade. Nós não perdemos o Brasileirão e a Libertadores para o nosso adversário. Nós perdemos para nós mesmos. Isso é muito claro para mim. Fecha aspas, disse Leila Pereira. 3 confrontos, Leila Carminha Pereira. 3 confrontos. Perdeu os 3. E ainda ganharam 15 pontos da arbitragem. Essa arbitragem brasileira que é horrível. E você não admite. É muita soberba. Ah, pelo amor, né, dona Leila Pereira? Pelo amor, né? Bom, seguindo aqui, né? Falei para vocês já da programação do Flamengo, isso me deixa muito irritado. Agora, atitude covarde da dona CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Primeiro jogo aí que o Cruzeiro perdeu para o Corinthians, gol de mão de pai, né, mãe de pai, que foi fotografado por um repórter que estava no campo, e as câmeras do VAR não conseguiram pegar essa ação irregular, esse gol irregular. Esse repórter não recebeu credencial para ontem para cobrir o jogo entre Cruzeiro e Corinthians. A CBF não deu credencial para ele. Acusou o cara de ter feito IA, que ter feito montagem. Depois foi comprovado que o vídeo não era IA, era um vídeo real, a foto real que ele trabalha ali. Vou trazer, fotógrafo e produtor de vídeos que captou o toque de mão de Memphis Depay no gol marcado pelo Corinthians no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Cristiano Sevieri ficou sem credencial para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil na Neoquímica Arena, em São Paulo, ontem, dia 14. Sevieri lamentou a situação e as acusações que sofreu, abre aspas, para o que ele disse. Fizeram a festa com o meu nome. Fui até acusado de manipular com o IA a verdadeira imagem. Daquele momento, ângulo que já estava em diversos jogos e competições. Loucura! Agora estou sem credencial para o jogo na Neoquímica Arena, fecha aspas, disse o fotógrafo. Absurdo. Um absurdo isso que aconteceu, um absurdo isso que fizeram com o cara. Um absurdo imenso, a covardia. Mais uma das covardias da dona Confederação Brasileira de Futebol. Por isso que os presidentes lá não chegam ao final do mandato. Sempre acontece alguma coisa, o cara sai. Ou perde o passaporte, ou é preso, ou alguma... Cara, não tem lógica isso. O cara estava apenas fazendo o trabalho dele. Capturou um lance que vocês, com um equipamento caríssimo, que é o VAR, não conseguiram captar. A culpa é ele por ter mostrado a imagem real. Vocês estão querendo esconder o quê? Estão com medo de quê? Estão querendo proteger quem? Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Vasco e Corinthians, CBF informa que o segundo jogo da final da Copa do Brasil será no Maracanã. Existia a possibilidade do clube carioca, o Vasco da Gama, tentar levar a partida para São Januário, mas a chance não se concretizou, tá? O jogo será no próximo domingo, às 21 horas, às 18 horas e 30 minutos. Eles ainda vão tentar levar esse jogo para São Januário, né? Acho que dificilmente aconteça. Gente, nosso diretor técnico, José Boto, diretor do Flamengo, futebol do Flamengo, está sendo monitorado por diversos times da Europa, segundo Fabrício Romano, um jornalista muito conceituado que cobre aí as negociações do mercado da bola estrangeiro, tá? Após aí, né, o português tem contrato com o Flamengo até 2025, dezembro de 2025, a renovação dele ainda não aconteceu, está sendo tratado diretamente com o Mbappé, tá? Tanto a dele é de Felipe Luiz, já com José Boto, e a do Boto é com o Mbappé. Essas duas negociações estão pendentes. E após os grandes resultados do Flamengo dentro de campo, ele passou a ser alvo de times da Europa.
Só que eu quero deixar claro que todo esse êxito do Flamengo passa por último por José Boto. Vem de uma gestão desde 2013, que veio trabalhando ali paulatinamente, não fazendo exageros, não contratando jogadores caros, cortando na própria carne, correndo o risco de ser rebaixado, até chegar no que é hoje. Então, todo esse trabalho vem lá de trás. É um tijolinho que foi sendo levantado e construindo esse muro. Né? Mérito do Felipe Luiz, mérito do José Boto pelas contratações que ele fez. Foi elogiado por ter contratado aí Saul Niguez, ter contratado outros jogadores de renome, como Jorginho também, Danilo. Então, está sendo muito conceituado e virou alvo. Não sabemos qual é o futuro de José Boto. Iremos saber após aí o último jogo do Flamengo contra o PSG. O Flamengo vai retomar as negociações para renovar o contrato de José Boto e também renovar o contrato de Felipe Luiz, tá? Bom, proposta do mundo árabe para quem? Georgian de Arrascaeta, é isso mesmo. Após se destacar como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, recebendo bola de prata, recebendo bola de ouro, recebeu o prêmio do gol mais bonito do Fantástico, o prêmio esqueci o nome do jornalista, Léo Batista, primeiro troféu Léo Batista. Quem ganhou foi Jorge Arrascaeta, com mais de 40% da votação. E o mundo árabe está aí monitorando a situação de Jorge Arrascaeta e deve fazer uma proposta pelo nosso meia. Lembrando, Jorge Arrascaeta ama o Rio de Janeiro, ama o Flamengo. Ele já tinha até cogitado em se aposentar no Mengão. Está muito feliz aqui, principalmente por conta do nascimento do seu filho no momento que ele está vivendo no Flamengo. Então, acho que dificilmente Jorge Arrascaeta aceite uma proposta para o mundo árabe, a não ser que seja aquela proposta completamente irrecusável. Sabemos que o mundo árabe tem um fundo de investimento para poder promover o futebol. Nesse fundo de investimento eles levaram aí Cristiano Ronaldo, levaram o Neymar, levam outros jogadores de nome, porque eles vêm pesado. Foi feita a proposta para Vini Júnior recentemente, Vini Júnior recusou essa proposta, e eu acho que o mesmo deve acontecer com o Jorge Arrascaeta. Mas sim, já foi falado pela diretoria do Flamengo que todos os jogadores do Flamengo são monitorados por vários clubes, propostas chegam, mas o Flamengo avalia e nenhuma delas agrada, né? Nenhuma delas agrada ao Flamengo. E eu acho que dificilmente Jorge Arrascaeta deve deixar o Flamengo, principalmente na fase que ele está vivendo, nascimento do Milano, né? Sendo condecorado com vários prêmios aí. Então, galera, essa é a situação. Espero que Jorge Arrascaeta fique durante muitos e muito tempo no Flamengo. E sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.